Foi um período que foi um desafio muito grande. Ou o secretário é bom e manda, ou então não manda. Me deu total apoio para isso. Bom, tivemos a sorte de cair num governo que se dispôs a fazer um trabalho estratégico. Toda a agricultura orgânica produzida no mundo abastece hoje 0,6% da população. Então não é por aí. Agora, eu fico muito feliz com isso, porque o Brasil criou uma agricultura nova. Ela é completamente diferente daquela que nasceu por 4.000 anos lá nas áreas temperadas. Enquanto houver espaço para crescer nas áreas temperadas, que eram áreas mais férteis, mais desenvolvidas, com infraestrutura, com tecnologia, o mundo vai suportar. Passou isso aí, vocês vão ter isso. Ele pode até ser massacrado lá fora, mas uma realidade existe. O mundo que tem competência reconhece no Brasil como a grande solução para a segurança alimentar daqui por diante. O governo, então, o senhor apoiaria a entrada desses remineralizadores num plano safra? O senhor seria favorável se fosse ministro? Brasília, a cidade que determina o rumo dos 210 milhões de brasileiros. Um lugar que desperta desconfiança em muita gente. E não é sem razão. Você sabe do que eu estou falando. Mas nos últimos tempos, o Brasil está começando a mudar. E goste ou não, essa mudança passa por aqui. Em uma era de fake news, onde a credibilidade da grande mídia se destrói a cada dia, o cidadão quer conhecer de perto a verdadeira revolução que vem ocorrendo em nosso país. Políticos, artistas, ativistas, personalidades de diversos setores que impactam a vida do povo brasileiro vão estar aqui. E você vai conhecer a verdade, descobrindo o que o Brasil precisa saber. Fala, pessoal! Brasil precisa saber dessa quinzena, na verdade, está aqui com uma pessoa mais do que especial. A gente tem o privilégio de conversar com o grande responsável por aquela que foi a revolução da agricultura brasileira e hoje nos dá orgulho em dizer que alimentamos mais de 1 bilhão de pessoas pelo mundo inteiro. E é o nosso querido eterno ministro Alisson Paulinelli. Tudo bem, ministro? Tudo bem, Eduardo. Como é que está o senhor? Tranquilo? Está vivendo em Minas Gerais, não é isso? Estamos aqui diretamente. É sempre tranquilo, Minas Gerais. Ministro, pedi só para o senhor, já é praxe do nosso programa aqui, a gente pede para o nosso convidado se apresentar. Se porventura aí os nossos 1 milhão de inscritos no YouTube, caso alguém ainda não conheça o senhor. Eu sou Alisson Paulinelli, engenheiro agrônomo, mineiro, nasci em Bambuí, aqui no interior de Minas, lá no pé da Serra da Canastra, onde nasce o São Francisco, em 1936, para vocês terem uma ideia. Jovem. O meu pai era um engenheiro agrônomo, minha mãe uma professora, e eu nasci em Bambuí, lá fiquei por 17 anos. Fiz o curso primário e secundário, tive a oportunidade de viver a vida de interior. Um interior desses mineiros e tradicionais mesmo. Foi muito importante para mim. Esse interior, ele ensina muito, especialmente de quem quer aprender com ele. E nesse ensinamento, eu tive a oportunidade de ter um conhecimento do que era e do que é a vida no interior brasileiro. Meu pai, engenheiro agrônomo, acabou sendo político, foi prefeito da cidade, conseguiu logo no início da sua gestão um chamado posto agropecuário para a cidade. Esse posto agropecuário era uma fazenda do governo federal, que naquela época não tinha os agricultores nem mecanizados, que não fazia semente, não fazia mudas, não plantava a não ser para a sua subsistência. Essas fazendas eram para fazer o fomento da produção e ele julgava isso muito importante. Mas foi muito interessante que ele conseguiu o posto, comprou a área e começou a desenvolver quando teve a informação de que só um agrônomo poderia dirigir esta instituição. E lá em Bambuí só existia um agrônomo, era ele. Ele não teve dúvida. Não tinha nem concorrência. Não.
Ganhou em primeiro lugar. Chamou o vice-prefeito e falou, agora a prefeitura é com você. Eu vou cuidar desse posto, que eu tenho certeza que vai ser muito importante para a região. E foi mesmo. Foi muito interessante isso. E acho que foi mais importante para mim, viu, Eduardo? Daí começou a atrair a atenção do senhor para essa área? Exatamente. Vivi ali a minha infância. Junto com produtores, ele era um homem muito ativo, ele promovia reuniões, debates, fazia conferências e, principalmente, levava ao interior, lá aquele interior, as ideias que um agrônomo precisava levar. Olha, do jeito que nós estamos fazendo, não vamos a lugar nenhum. E eu ouvi o diálogo, aquilo para mim era fundamental. Nessa época aí o Brasil importava alimentos? A época era terrível, porque o Brasil não só importava, mas importava caro. E nós alimentávamos mal. O fato principal disso é que eu gostava muito de viajar com ele nesse interior. E fazia amizades, conversava, ouvia muito. As reuniões que ele fazia, eu tinha assim uma vontade tremenda de poder participar. Mas eu era menino ainda, né? Mas eu sentava ali e ouvia tudo. Era importante ver, primeiro, a argumentação que ele fazia e, segundo, as perguntas do produtor. Mas eu não tenho isso, eu não sei fazer isso, eu não tenho como fazer aquilo. E aquilo foi me incutindo dentro da mente. Falei, olha, esse país precisa de modificar. Nós temos que fazer uma modificação. E assim foi que eu tive a minha infância. Eu era filho único. Minha mãe, no segundo filho, teve problemas, perdeu o filho e não pôde ter mais. Com isso, ele teve mais tempo, provavelmente, para me educar. E me ajudou muito. Foi muito interessante porque, quando eu tinha 16 anos, eu tinha decidido que em Bambuí não tinha o curso colegial, o científico naquela época. Uhum. Eu falei, meu pai, eu tenho que estudar fora, mas eu quero dar uma notícia para o senhor. Eu vou estudar agronomia. E ele se emocionou, naturalmente. Oh, mas que beleza, você daqui agora, então, esse escritório aqui, esses livros são todos seus, você já vai tomando posse disso. Aí ele era um homem muito prático e me fez uma pergunta muito especial, sabe? Mas você tem vocação para isso? Ou eu estou te influenciando? Eu bati o pé, não, eu tenho vocação, sim. Eu quero ser um engenheiro agrônomo, porque eu acho que o Brasil tem futuro na agronomia. Ele falou, então vamos ver. Ele tinha uma parte da fazenda do pai, que era herança, e que estava alugada com o irmão dele. A partir de janeiro, você vai ser o proprietário da fazenda. Você vai ter que desenvolver. E eu não quero que você vá estudar agronomia sem conhecer nada da agricultura de fato. Tá bem, vamos. Aquilo para mim foi outro ponto importante. E aí, deu certo? Ele foi muito sábio. Você tem que escolher alguma coisa, que você tem que continuar a estudar, mas vamos, eu te ajudo para isso. E assumi. Tinha lá o meu tio João, que era o que fazia o trabalho antes, e era um homem muito vivo, muito de uma agricultura assim, competente, ativo. E aquilo me ajudou mais ainda, porque ele me deu condições de entrar no setor produtivo com a experiência grande que ele trazia do pai dele e dele próprio, além da do meu pai, que era mais localizado na área técnica. Assim eu vivi os primeiros anos. Tive que escolher uma atividade que eu podia estudar e não perder o controle lá da fazenda. E fiz, botei cria e recria para gado. E assim eu aprendi a amarrar uma vaca, curar um umbigo do bezerro, espichar uma cerca, bater um pasto. Eu caí na realidade. Aquilo para mim foi importantíssimo. Você com 16 anos de idade? Eu comecei com 16 anos. Estou com 16.
É um bom exemplo para a geração de hoje em dia, né? Muita gente é acostumada a reclamar da vida e etc. Às vezes o sujeito já formado e ainda fica procurando ali obstáculos ou responsabilizando outros pelo seu fracasso, né? Então quem quer, corre atrás para começar a história. Mas, ministro, deixa eu fazer uma pergunta. O senhor foi ministro do presidente General Geisel, né, de 74 a 79. Como é que foi essa transição para o senhor se transformar em ministro? Como é que o senhor conheceu o Geisel e saiu essa nomeação? Essa é uma história bem comprida, porque eu formei em Lavras. Aliás, o meu pai indicou Lavras. Eu quero que o senhor escolha uma escola que eu possa estudar e ser um bom agrônomo. Ele falou, olha, você tem várias muito boas, mas tem Lavras, que é uma escola de uma missão evangélica americana, e os americanos são muito objetivos em tudo que fazem. E eu te aconselho ir para lá. Sua mãe estudou lá, não na escola de agronomia, ela estudou no colégio. E eu acho que é o melhor lugar para você ir. E eu fui muito interessado. E fiz um curso bom. Eu tinha realmente uma vocação que me deu privilégios em termos de me colocar muito bem no ensino que eu fui lá. Assim, quando eu me formei, a escola estava numa crise sem precedente. A missão evangélica americana tinha levado à conclusão de que evangelizar moços de 18, 20, 22 anos era muito mais difícil do que evangelizar meninos. E deu preferência ao colégio onde tinha esses... E a escola, ela viu que era caro, não dava para manter, ela transferiu essa escola para a Igreja Presbiteriana Brasileira. A Igreja Presbiteriana não tinha dinheiro para manter uma escola. E essa escola entrou em crise e eu estava exatamente já quase saindo da escola quando isso aconteceu. Na minha véspera da formatura, eu estou contando isso porque tem uma sequência que me leva a sair ministro. O reitor me chamou, o Mr. Huylock, era um americano de Iowa, que tinha se dedicado no Brasil ao ensino, era um bom professor. E falou comigo, olha, nós vamos precisar de você. Aliás, até ele não falou assim, eu tenho uma notícia não muito boa para você. Eu conheço bem você, eu tinha sido presidente do diretório acadêmico, mas tinha tentado ajudar a escola, procurando, fazendo promoção, para ver como é que nós achávamos uma solução para a sobrevivência dela. E ele me disse, eu não tenho uma boa notícia para você. Eu fiquei até assustado. Minha família já tinha saído de Bambuí para a minha formatura. Não se assuste, eu vou lhe explicar o que é. Ele disse o seguinte, o professor Bernardo Bastos foi convidado para ser diretor da Mannesmann em Belo Horizonte. Ele já tem mais de 40 anos aqui, então nós vamos ter que dar aposentadoria, ele vai para lá. O professor Clidenor Galvão, que era outro excelente professor, está doente. E ele tem um irmão que tem um hospital em Natal, terra dele. Ele vai ter que voltar para lá. E eu não acho substituto. Eu parei e pensei, mas não vai achar, a escola é em crise, pagando mal a professores. Eu imaginei, deve ser difícil mesmo. Aí ele virou para mim, eu já convidei vários profissionais, técnicos, nenhum quer vir. E nós fizemos uma análise do seu currículo, eu tinha sido bom aluno. Você é capaz de substituir qualquer um dos dois. Se você não fizer, eu tenho uma notícia ruim. Nós vamos fechar o vestibular de janeiro. O Eduardo, foi a mesma coisa de me dar um tiro. Eu não caí porque eu estava sentado. Porque o que eu gostava daquela escola, uma escola de 54 anos, tinha já tradição, formado muita gente boa. Eu assustei. Não passei mais nada, eu já tinha lugar de trabalhar, eu era meio político, eu estava na fase de política estudantil, meu pai prefeito, eu já estava com a minha vida meio traçada. Eu sei como é que é isso. Você sabe, não tive nenhuma dúvida. Eu falei,
A escola não fecha, se o problema é esse, está resolvido. Não perguntei se eu ia ganhar, se não ia, onde é que eu ia morar, onde é que eu ia comer, onde é que eu ia dormir. Perguntei nada. Vamos enfrentar. Agora, foi minha sorte. Veja como as coisas são traçadas na vida da gente. Eu não venho só para ser professor aqui, não. Eu venho para ajudar a salvar essa escola. O senhor está de acordo com isso? O senhor vai ter que me ajudar. O senhor é um homem de prestígio dentro da missão. Nós não vamos deixar essa escola fechar. Ele falou, eu esperava isso de você. Foi muito interessante. Estou dizendo esse diálogo, porque ali eu tomei uma decisão. Você tinha que idade nessa época, mais ou menos? Eu tinha 23 anos. Jovem? Jovem. Eu tomei aquela decisão de abraçar uma causa, não era ser professor. Sim. E ele entendeu isso muito bem. Não, nós vamos te ajudar. E ajudou. Eu vou lhe explicar por quê. Essa época, você imagina, eu comecei a lecionar em 1960. Tive uma dificuldade porque eu não quis deixar que a matéria que eu ia lecionar caísse. Muito obrigado. Muito obrigado, serve a você. Caísse de nível. Então a primeira coisa que eu te fazia era estudar de noite, a noite quase toda, para no outro dia levar uma aula boa. E virava a noite estudando para dar aula. Para dar aula. E já comecei a trabalhar no sentido de mobilizar toda a comunidade para que nós não deixássemos a escola fechar. Primeiro, professores. Eu tinha uma confiança muito grande dos professores, me elegeram seu representante. Depois os alunos. Representante dos professores? Novatos? Novato. Professor novato. E os alunos também. Eu tinha saído do diretório, tinha ficado 2 anos, também não tive dificuldade. Os empregados me adoravam, porque eu passei a morar dentro da escola. Ele me arrumou um cantinho lá, eu passei a morar lá dentro. E assim, eu passei a primeira grande dificuldade. Não deixar o curso cair e começar a mobilizar a sociedade. Nessa mobilização, você tem que fazer de tudo. Conversar com todo mundo, ouvir todo mundo, ter certeza que você estava numa tarefa que não era impossível, você tinha que torná-la possível. Olha, não foi fácil, não. Primeira coisa é que nós começamos a trabalhar, e eu tive que começar na área política, porque nós chegamos à conclusão que a única solução que teria para a escola era a federalização. E as federalizações naquela década de 60 não eram muito católicas, não, viu? Algumas eram, você criava uma unidade e depois vendia para o governo num preço maluco, coisa que não valia. Entendi. E eu quero com isso te explicar como é que foi importante essa pergunta que eu fiz a ele naquele dia e como ela me ajudou. Eu passei a ter uma relação grande com toda a área política de Minas e do Brasil. Eu ia para Brasília, discutia, mostrava que não podia ser fechada, etc. Que a escola tinha um senso, um espírito que precisava de ser preservado, que aquilo era importante. Em 1963, a escola é federalizada, o Congresso aprova, conseguimos aprovar. E foi difícil por quê? Porque a fama das federalizações tinha praticamente impedido que o Congresso continuasse a fazer aquilo. E foi quase que isoladamente. Eu tive sorte. Eu tinha lá na região sul um grande amigo, que era Tancredo Neves, e ele era deputado federal, acabou sendo o primeiro-ministro. E ele conhecia o meu trabalho, sabia quem era eu, era político, da mesma corrente política, e era muito interessante porque ele me ajudou muito, senão eu não conseguia, com a influência dele, a mudar uma feição de um congresso inteiro que passou a ser contra federalizações. Nós federalizamos a escola. Segunda coisa, foi em 1963. Você federalizar uma escola americana no Brasil, deve ser um grupo de comunistas que está fazendo isso. Graças a Deus não tivemos esse problema. E a terceira coisa importante, aquela conversa que eu tive com o reitor. Você sabe
que a missão americana, na hora de negociar, eram 500 hectares em Lavras, uma cidade importante, laboratórios, máquinas, construções, equipamentos, etc. Era um valor incalculável. Quando nós mostramos para ele o decreto, a lei da federalização e a proposta que nós estávamos fazendo, que seria a escola federalizada para ser uma universidade na região sul de Minas, importante em agricultura. A missão evangélica doou todo o patrimônio à União, com uma única condição, que ela cumprisse aquela missão de transformar numa grande universidade. Hoje, você não conhece lá, né? Não. Preciso conhecer. Eu me orgulho, porque é uma das melhores universidades do Brasil hoje. E isso, para mim, teve 2 significados muito grandes. O primeiro, eu venci a primeira batalha. Aquilo me deu ânimo. Segundo, eu me relacionei muito bem com toda a corrente política que tinha na época e também autoridades e todos eles. O Paulo Nero começou a transitar na área da educação. Tanto assim que eu acabei, com 6 anos eu fui eleito diretor, vice-diretor, com 7 anos eu fui de lecionação, passei a ser o diretor, e com a federalização eu tive condições de botar o plano da nossa universidade em execução. Aquilo que está lá hoje, a avenida principal foi eu que coloquei. Me deu uma satisfação de um dever cumprido e de uma vitória num desafio que eu tive, que foi muito grande. Isso me relacionou muito aí fora. Por exemplo, o doutor Rondon Pacheco tinha sido o chefe da Casa Civil do presidente Costa e Silva. Foi o período mais difícil, porque você federalizar uma entidade privada não é fácil, para fazer bem feito. Para fazer bem feito. Olha, cada animal, cada pipeta daquela foi registrada, cada indivíduo que trabalhava lá tinha todo um fichário, nós tivemos que fazer tudo isso, gastamos 2 anos. Nunca parou um decreto ou uma resolução que precisasse, eu entregava na véspera do doutor Rondon, no dia seguinte estava no Diário Oficial. Ele passou a ter comigo um diálogo e uma confiança, porque ele viu o que estavam fazendo. Ele é eleito em 74, em 71, governador de Minas. Eu vou precisar de você. Eu falei, a universidade está às suas ordens. Eu não posso sair de lá. Eu falei para ele, né? Mas a universidade está às suas ordens, vai te ajudar. Vai ajudar muito. Até que um belo dia, ele estava formando já o governo, me chamou em Belo Horizonte. Falou, olha, eu estou vendo que você está se esquivando, mas eu preciso de você aqui e você vai me ajudar. Eu falei, é lógico que eu devia a ele, né? E eu já conversei com o pessoal em Lavras, eles têm condição de te liberar e nós vamos fazer o seguinte, eu quero que você venha. Agora, estou estranhando, por que você não está aceitando? Eu falei, doutor Rondon, vamos ser muito francos. A minha universidade vai poder fazer mais do que a sua secretaria, que não existe. O Rondon é muito esperto, sabe? Ele me deu uma chave de galão. Você não está entendendo. Vamos botar tudo em pratos limpos. O que eu estou querendo é que você venha para cá para fazer a mesma coisa que você está fazendo na sua escola aqui. Nós vamos criar uma nova secretaria. E me deu todo, foi muito bom, porque ele me deu todo o apoio para isso. Porteira fechada. Hein? Porteira fechada. Mais do que isso. Falei, ó, isso aqui, a hora que eu entrei e fui olhar o Estado, tinha 32 órgãos do ano de agricultura, cada um pensando uma coisa, cada um fazendo uma coisa. Falei, isso não vai funcionar nunca. O que você quer? Fazer um sistema operacional. Ou o secretário é bom e manda, ou então não manda. E nós vamos... Me deu total apoio para isso. Criei um sistema operacional, chamado SOAPA. Você quer saber? Começou a sobrar gente, sobrar dinheiro, e começamos a fazer coisa para o agricultor. Então fazia mais com menos. Exatamente. E foi isso que você a universidade, exatamente. A secretaria...
A secretaria me deu uma chance muito grande, porque nós fizemos uma evolução mesmo. O que nós fizemos naquela época, começamos vários projetos importantes, do leite, da carne, florestas, Minas tinha 10 florestas. Nós chegamos eu usei um artifício aqui, e nós chegamos a plantar 350 mil hectares de floresta por ano. Quando chegou no segundo ano e atingimos isso, aquilo para mim era... que aí Minas se tornou autossuficiente. O Cerrado começou exatamente na época, em 71. Eu discutia com ele aquela situação do Brasil ser importador, pagando caro, as dificuldades que nós tínhamos de importar, etc, etc. E ele me deu todo o apoio. Com isso, nós começamos aqui uma verdadeira revolução. Quando o presidente Geisel foi eleito, e aí eu te respondo. 7-4. 7-4. Eu não conheci o presidente Geisel. Já tinha feito palestra para o Médici, para o Figueiredo, aquela turma de mais do alto nível lá da cúpula gerencial. Eu já tinha conhecimento, mas o Geisel eu não conhecia. E o Rondon foi visitá-lo logo que foi eleito. Quando ele voltou, ele falou, olha, o Geisel perguntou muito sobre a agricultura mineira. E perguntou muito sobre você. Você não conhece ele não? Eu falei, não. Interessante, tá bom. Você prepara, eu digo para você prepara. Eu já fiquei, prepara para quê? Eu estou aqui bem, não vou querer sair. De fato, aconteceu. O presidente Geisel, logo que fez umas primeiras viagens, ele veio a Minas. Veio meio escondidinho. E começou a ver os projetos funcionando. E chegou lá de volta e depois ele me contou que ele mandou para cá um olheiro dele e pegou tudo que estava sendo feito aqui e levou para lá. E ele era estudioso. Ele pegou aquilo e destrinchou. Era um catatal de papel. Até que ele me chamou em janeiro, ele me chamou para conversar. A posse ia ser em 15 de março. Foi muito engraçado. Primeiro, ele era realmente uma pessoa muito preparada. Quando ele me chamou, disse que queria conhecer o projeto Jaíba. O Jaíba é um projeto de irrigação que nós fizemos no São Francisco, que mudou o norte mineiro. Eu levei o projeto. E achei engraçado, porque era ali naquele antigo prédio do Ministério, na Praça 15. E eu entrei na sala maior, avisei quem era. Um instantinho cheguei nele. Fui. Aí ele, prazer, etc. Chamou o Goberi. Goberi, vem cá para você conhecer o professor Paulinelli. O Goberi veio. E os dois estabeleceram um diálogo para começar a conversa, em que ele foi muito vivo. Ele me deu a tranquilidade de que ele já tinha um ministro. E ele queria ouvir o que eu estava fazendo aqui, porque estava dando certo, ele queria ter um ministro que fizesse isso lá. Uhum. Eu passei, veja bem, de vestibulando, eu passei a ser o reivindicador que assenta na mesa de um presidente, que vai ficar 5 anos. Os projetos meus aqui, todos dependiam muito do governo federal. Falei, agora eu tenho que... Eu passei de vestibulão para um grande reivindicador. E a conversa foi muito boa. Quando estava terminando o horário, que eles tinham me avisado lá fora, eu fui querer levantar e falei, assenta aí, quem manda aqui sou eu. Eu quero conversar mais com você. Conversamos mais de 1h30. Eu voltei e o doutor Rondon perguntou, como é que foi? Eu falei, ele já tem um ministro, mas eu vendi todos os projetos para ele. O Rondon falou, olha, você está enganado. Não sei se ele já sabia de alguma coisa, mas não me falou. E de fato aconteceu. Ele tinha me pedido para fazer um projeto sobre leite, que ele tinha gostado muito do que nós estávamos fazendo aqui,
mas queria um projeto a nível nacional. Eu perguntei quantos dias, ele falou, ó, você que sabe, eu estava com uma equipe muito boa aqui mesmo. Falei, uns 15 dias ele manda o projeto. Não, você está bem. E eu vim. Eu tinha mania de pegar um dos meninos, botava no avião, ia para o interior, sexta, sábado, domingo, e ia olhar o que nós estávamos fazendo, porque nós estávamos mobilizando Minas toda. E quando eu voltei numa dessas, logo na segunda-feira seguinte, tinha passado 8 dias, 9 dias, eu estava descendo no aeroporto, e eles falaram, olha, tem um coronel chamando lá do Rio. Eu fui olhar, era o coronel, que era o ajudante de ordem dele. Ele falou, olha, o presidente quer falar com você hoje ainda. Eu falei, escuta, mas ele me deu 15 dias, tem 9 dias. Eu fiquei apertado, falei, olha, eu vou hoje ainda. Eu estou chegando agora, estou empoeirado, que não dá para mim ir para o Rio desse jeito. Vou em casa tomar um banho, almoçar e vou para aí. E aí houve um detalhe engraçado, porque contei o Rondon e falou, não, vai no meu avião, que você vai mais rápido e dá tempo de você organizar seu projeto aí. E o projeto está praticamente pronto. Tanto assim que eu que fui escrevendo em letra de forma as resoluções que precisava finais, que eram 18 resoluções. Aí fui para o Rio. Ao chegar lá, eu estranhei mais ainda, porque eu desci do aeroporto, avisei que estava lá, em 5 minutos eu estava na frente do gás. Falei, olha, presidente, o senhor me desculpe, porque eu tinha pedido 15 dias. Ele pegou o projeto, daquele jeito dele, tirou os óculos, ele ia sem óculos, mas ele tinha uma leitura dinâmica, né? Uhum. Ele fala, é isso mesmo que eu quero. Mas eu te chamei aqui, não foi pelo projeto, não. Eu quero que você venha executar esse projeto. Eu assustei, né? Porque, sinceramente, que idade você tinha nessa época? Eu tinha 35 anos. 35? 34 anos. Eu hoje estou com 37. Pois é, você imagina. Mais jovem ainda. Foi muito bom isso, porque eu tive com ele um primeiro diálogo. E foi um diálogo, eu sempre procurei ser muito objetivo. Quando ele me chamou, eu falei, olha, presidente, primeira coisa, vamos avisar o doutor Rondon, porque ele vai precisar que a gente ajude ele lá. Segunda coisa, eu não conheço o senhor e nem o senhor me conhece. Falei desse jeito. E eu queria que nós combinássemos aqui o seguinte, se o senhor não gostar do meu trabalho, o senhor me avisa que eu não lhe crio nenhum problema, vou para casa muito feliz por ter trabalhado aqui com o senhor, mas agora, se eu não gostar, o senhor vai me perdoar também. Eu vou dizer que não gostei, vamos embora, porque nós não nos conhecemos. Ele achou graça naquilo, sabe? Graças a Deus deu tudo certo. Tudo certo, sabe? Fizemos ali um pacto. Ele me pediu se eu podia ir logo para o Rio, que ele queria apresentar o programa dele antes na posse. E eu fui um dos que apresentei o programa completo. Eu tinha uma experiência e o grupo de Minas me ajudou, né? Essa história me lembrou, sabe quem? O José Pinheira, lá no Chile. Eu tive a oportunidade de conversar com ele. Isso aí também, ó, mais de 2 horas batendo um papo com ele. E não confundam com Sebastián Pinheira, que é o ex-presidente do Chile, tá? O José Pinheira, ele também devia ter seus... Olha, de repente nem 30 anos, ou seus 30 anos, ele voltou de Harvard, né? Ele que é da mesma geração do Paulo Guedes, da área econômica, também é tido como um Chicago Boy, né? A geração chilena de liberais da economia. E quando ele conversou com o então presidente Pinochet do Chile, foi mais ou menos isso também. Ele foi para a conversa, apresentou os projetos, as ideias, tudo que ele tinha estudado, e o Pinheira falou com ele. Aí quando ele pensou, né, bem, agora eu vou ter um cargo de 2º escalão ou 3º escalão para começar a trabalhar, talvez. Aí o presidente, não, você vai ser o ministro. Só que as condições foram diferentes. Segundo ele me disse, né, numa conversa bem aberta, era o seguinte, o Pinochet falou para ele, se der certo, eu sou o cara que fez dar certo. Se der errado, você é o responsável, tá? E graças a Deus deu certo. O Chile dos anos 80 para cá reduziu em mais de 51% a pobreza, conseguiu a maior renda per capita da América Latina. E olha que a gente está falando de um país que tem um territóriozinho assim
espremido ali entre os Andes e o Oceano Pacífico, né? Uma fita. Com pouca população, não tem tantos recursos naturais igual o Brasil, mas graças a Deus agora o Brasil, ao que tudo demonstra, pelo menos está indo no caminho certo. Mas, ministro, eu queria que o senhor falasse agora para aquela pessoa que tem 15, 16 anos e está assistindo a gente, não sabe a história do seu país, que muitas das vezes não é aprofundado, pelo menos, né, em algumas escolas, essa parte do agro dos anos 70, e conta para ele qual era a situação do Brasil antes do senhor virar ministro, em termos de alimentos, em produção de alimentos aqui no Brasil, e como é que ficou depois, né, quando o senhor ali já estava vivendo nos anos 80, né, saindo do governo. Foi um período que foi um desafio muito grande. Primeiro porque o mundo tinha certificado que a tese de Malthus era verdadeira. Só o hemisfério temperado não dava conta de abastecer toda a população que crescia explosivamente. O que ocorreu? Em 1968, o próprio Estados Unidos confessa que não tinha alimento suficiente nem para o país próprio, como está acontecendo agora, né? É o que eu ia chegar a falar. Então existia o pensamento de que haveria mais população do que o mundo era capaz de alimentar naquele momento. Não era só pensamento, era um grupo estatista lá do Reino Unido que no início do século já chamava atenção para isso. Olha, a população do mundo cresce numa equação geométrica, enquanto a oferta de alimento está aritmética. Vão cruzar mais hoje, mais amanhã. E chamou atenção. Enquanto houver espaço para crescer nas áreas temperadas, que eram áreas mais férteis, mais desenvolvidas, com infraestrutura, com tecnologia, o mundo vai suportar. Passou isso aí, vocês vão ter crise. E a tese dele, ele insistiu muito no período pós-guerra, da Segunda Guerra, ele distribuiu isso em congressos, aos líderes mundiais, mas os líderes estavam muito interessados em uma outra posição. É que o homem é sempre brigão. Todo mundo quer dominar. E o domínio era feito antes pela força. Era o poderio. Militar. Primeiro pessoal, depois bélico, e assim o mundo veio. Quando aconteceu a Segunda Guerra, eles viram que não podia ter mais guerra bélica, porque o poderio atômico destruiria o mundo muito fácil. Então, todos viraram de uma vez para fazer a guerra econômica. Aí, tecnologia, fábrica, produzir em série, mercado, só se pensava nisso. E esqueceram um pouco da alimentação, né? O mundo estava crescendo, só que em 1968 o próprio Estados Unidos, que era o grande, que foi a última fase de ocupação de áreas temperadas, foi a planície central americana, onde está o Canadá e os Estados Unidos. Chegaram à conclusão de que eles próprios já não tinham mais alimento suficiente para abastecer toda a população, já dependiam da safra seguinte. Isso tumultuou, porque países importadores, especialmente os tropicais, eram importadores, inclusive o Brasil. Nós importávamos 1/3 do que consumíamos. E o alimento triplicou de preço, especulação, houve uma tremenda fase de prejuízo na sociedade, especialmente na família média brasileira. O país. Quanto é que o cidadão brasileiro, assim, na média, classe média, gastava do seu orçamento com alimento? Chegava a gastar metade de toda a renda familiar. Então, metade da renda da casa ia para comprar comida. Não sobrava dinheiro para vestuário, transporte, não sobrava dinheiro para saúde, educação. E como é que o senhor resolveu esse problema? Bom, tivemos a sorte de cair num governo que se dispôs a fazer um trabalho estratégico. Houve uma coincidência que eu gosto de contar essa história, porque eu acho que teve aí eu sempre acho que tem a mão divina
nos ajudando em tudo, sabe? Eu tenho certeza. Veja como uma coisa acontece. Quando eu comecei a mexer no Cerrado aqui, eu tinha trazido de Lavras a ideia de que o Brasil não tinha terra fértil, nós tínhamos que ser capaz de desenvolver tecnologia e ocupar terras que não eram ideais. O trabalho em Minas me ajudou muito, porque eu formei uma equipe que era muito bem preparada e ela me deu dados conclusivos. Quando nós estávamos trabalhando, o João Paulo dos Reis Veloso, que era o ministro do Planejamento do Médici, gostou demais daquilo, me pediu e mandou para cá o IPEA, era presidente do IPEA, o Maurício Rangel Reis. Olha aqui como é que as coisas acontecem. E o Maurício pediu o apoio do grupo da secretaria e nós fizemos um trabalho mostrando a viabilidade do Cerrado. 71, 72, 73. Quando o Geisel me chamou para lá, veja como as coisas acontecem. Primeira coisa, ele tinha aquela forma dele de administrar. Eu não quero briga dentro do governo. E não quero briga do ministro da Agricultura com o da Fazenda, porque era comum. O Cirne Lima, que era um excelente ministro, né, o Cirne Lima, eu sou um admirador dele até hoje, tinha brigado com o Delfim e foi embora. Essas coisas eu não quero aqui dentro do governo. Então, sabe o que ele falou? Eu vou pessoalmente administrar isso, mas nós vamos dar prioridade ao setor agrícola. Então, o ministro Paulino vai para o Conselho Econômico e me botou no Conselho Econômico. E olha quem ele bota no Conselho Econômico. João Paulo dos Reis Veloso, que tinha trabalhado vendo o Projeto Cerrado, por exemplo. O Maurício Reis, que foi o técnico que destrinchou todos aqueles números que nós tínhamos montado. O Mário Henrique Simons era um dos donos do Banco Simons e de uma empresa que tinha no Rio de Janeiro e que eu tinha conseguido num programa de café, porque eu estrategicamente não aceitei a proposta do governo federal para café em Minas, porque Minas não tinha alternativa. São Paulo tinha, Paraná tinha, mas Minas não tinha. Ficar com café com leite era dois prejuízos. Então eu propus que o café tinha que crescer em Minas. E nós plantamos aqui, a proposta do governo era plantar 250 milhões de covas, nós plantamos 972 milhões de covas de café. Minas se transformou no maior produtor de café. E, diga de passagem, o Brasil atualmente é o maior produtor do mundo, se não estiver enganado, né? E veja a coincidência, porque um dos investidores que eu arrumei foi o Banco Bolzano Simons para fazer um projeto lá em Alfenas. Eles vieram e se enrolaram no início do projeto e eu vi que estava errado, fui lá e ajudei a consertar. E o Simons era um dos donos do projeto. E nós nos conhecemos daqui. A hora que eu chego lá, o Simons, ministro da Fazenda, sentado no Conselho Econômico. Ele me conhecia. Os astros estavam se alinhando. Estavam se alinhando. Paulinelli, Maurício Rangel Reis, o Veloso e Simons. Tinha também o ministro do Transporte. Para mim foi jogar o sapo na água, né? Jogou a ideia do Cerrado e todo mundo comprou. Todo mundo comprou, não tinha dúvida. E o próprio presidente, que estudava muito, acreditou no Cerrado, achou que era realmente a solução, só que nós tínhamos uma tarefa pesada. O Brasil teria de ocupar, nos 5 anos de governo dele, 3 milhões de hectares de cerrado produzindo para que a gente tivesse autossuficiente. E ele me deu o recurso total para isso. Eu me lembro bem. Aqui, junto com o IPEA, nós identificamos que 1 hectare de cerrado daquela época, você gastava $1.000 para 1 hectare de cerrado. Se era 3 milhões de hectares, já tinha que ser 3 bilhões de dólares. Ele botou na mesa e me garantiu isso. Tivemos atritozinho, mas ainda... A economia conseguiu... Manteve, nós fizemos o programa,
Ele não era só um programa de produzir no Cerrado, um programa de organização de toda a estrutura governamental, estrategicamente. A pesquisa, fizemos um programa de integração de todos os esforços de pesquisa. A Embrapa capitaneou isso, trouxemos as universidades. A Embrapa foi criada nessa época, né? Ela tinha sido criada pelo Cine, mas ele saiu e ela ficou no limbo. Quando eu cheguei, não perdi tempo. E teve alguma coisa também de intercâmbios de estudantes? Essa foi uma das decisões importantíssimas, porque quando eu vi, eu tinha para desenvolver a Embrapa, ele me autorizou a contratar 1.000 profissionais no primeiro ano. E só apareceram 52 pós-graduados. Eu caí do cavalo, eu falei, eu posso jogar o boné na mesa e ir embora, porque eu não vou fazer nada com isso. Mas aí me lembrei do que ele já fez em Minas. Não, vamos pegar essas universidades, vamos botar tudo dentro do projeto. Peguei as universidades, peguei todas as ações estaduais, os governadores se entusiasmaram com aquela ideia de ciência, pesquisa, para desenvolver. Eram 9, eles criaram mais 8, 17 instituições estaduais. Nós assumimos parte das despesas para garantir que a coisa funcionasse numa integração. E trouxemos a iniciativa privada. Isso foi uma grande jogada. A iniciativa privada tem que participar disso. A iniciativa privada, nessa época, ela estava começando na idade da pedra para fazer pesquisa. Mas ela acompanhou a Embrapa, as grandes internacionais vieram, nós nos aproximamos deles e assim nós criamos um corpo que permitiu a gente fazer com o pessoal existente aqui, que era muito pouco, o primeiro plano de pesquisas. E aí tivemos a ideia, e o presidente foi 100%. Se o mundo está mais desenvolvido lá fora em pesquisa, vamos jogar e ocupar em todos os grandes centros internacionais de pesquisa os nossos cientistas novos daqui, para que eles cheguem a conhecer a pesquisa no mais alto nível. Agora, tecnologia, inovação é aqui no bioma tropical brasileiro. É isso que eu ia falar, porque é um desafio, porque esses países de primeiro mundo, o clima é temperado. É diferente do Brasil. Por exemplo, só o pessoal ter uma ideia. Vamos falar da Ucrânia, que é o país aí do momento, a gente vai chegar na questão da guerra. Lá, neva, mata todos os insetos, etc. Você não precisa ficar botando defensivo, herbicida, etc. Aqui no Brasil, a todo momento, praticamente o ano inteiro, safra, uma em cima da outra. Então, o ciclo de vida aqui, ela nunca acaba. Então, você precisa, por exemplo, só para citar uma diferença, você precisa de muito mais, né, de herbicidas defensivos para uma agricultura tropical igual a brasileira. Como é que foi essa adaptação? E usamos a terra muito mais, né? Aqui? Foi muito interessante. Primeiro, demos uma bolsa para eles, acho que isso é um detalhe importante. A bolsa era melhor do que o salário da Embrapa. Por que eu estou dando essa bolsa aí? E eu levava no presidente, toda vez que ia sair um grupo, ele queria receber, apertar a mão e dizer, olha, vocês... Vai com Deus, não. Vai e traga de volta. Ele era danado, viu? Aí nós rezávamos a cartilha. Você está indo, esse dinheiro é para você ter vontade de trabalhar mais, ter condições de convidar o seu advisor para um churrasco de fim de semana, um almoço, fazer com ele uma amizade, porque eu quero que vocês façam esses homens se interessar pela agricultura tropical. E mais do que isso, vocês podem vir aqui 2, 3 vezes no ano para ver a família, etc., mas vocês têm de estar vinculados ao programa que a Embrapa está fazendo. Foi um acerto tremendo. Nós mandamos 1.530 profissionais nos 4 anos que nós fizemos esse programa. Eles foram, cumpriram essa missão, voltaram para cá e apressaram. Fizeram acontecer, né? Fizeram acontecer. Só para reportar para o senhor deve estar acostumado com esse tipo de história, mas cada vez mais que eu vou conhecendo o pessoal do agro, eu conheço as histórias, por exemplo, eu fui lá em Lem, Luiz Eduardo Magalhães, Oeste Baiano, conheci lá o pessoal que produz, né? Produtores de grãos de soja, semente, na verdade, né? Da Oilema. E, enfim, alguns pontos do Centro-Oeste, é sempre aquela história. Final dos anos 70, início dos 80,
o pessoal foi com a cara e com a coragem. Mas hoje em dia, se essas zonas, né, já tem incentivo do governo, tem bancos específicos para incentivar a ida do brasileiro para regiões mais sem estrutura mesmo, sem rodovia, sem nada, você imagina o que eram esses locais nos anos 70? A coisa de 40, 50 anos atrás. Com plástico. E morando barracão, eles falam, botava lona ou plástico. Isso mesmo. Aí quebrava uma peça do trator, tinha que ligar para a cidade, torcer para a telefonista certa atender, para mandar virar peça que vinha de ônibus uma semana depois. Foi um pioneirismo fabuloso. Mas isso daí foi que asfaltou, por exemplo, o caminho para o Brasil hoje ser essa potência. Não tenho dúvida. Em termos de volumes, o Brasil está se postando, dados de 2021, como o grande exportador mundial de alimentos. A gente saiu de uma condição de importador para exportar para mais de 1 bilhão de pessoas pelo mundo se alimentam, né, com os produtos brasileiros. Em recente viagem ali passei no Kuwait, quase tudo do Kuwait, por exemplo, é agro-brasileiro. O Brasil está cada vez mais presente naquela região. Enfim, o que eu quero perguntar para o senhor agora é o seguinte, perfeito, estamos solidificados como um dos grandes atores mundiais na produção de alimentos no momento em que o mundo inteiro volta a se preocupar com a segurança alimentar. É dizer, tem a guerra da Ucrânia, a Ucrânia não vai mais conseguir ser o celeiro da Europa. A população mundial aumentando, a China abrindo, né, o seu mercado, isso quer dizer que são os chineses aprendendo a se alimentar com proteína, com frango, etc. E qual é o papel que o Brasil pode assumir nesse cenário, ministro? Pós-pandemia, guerra da Ucrânia... Olha, o Brasil já é reconhecido hoje, indiscutivelmente, pode até, sob o ponto de vista ideológico, ou outras visões que eu não vou querer discutir aqui. Ele pode até ser massacrado lá fora, mas uma realidade existe. O mundo que tem competência reconhece no Brasil como a grande solução para a segurança alimentar daqui por diante. Eles sabem que o Brasil hoje tem o conhecimento, os recursos naturais, a competência. Os nossos agricultores foram muito competentes e têm, sobretudo, condições de entregar esse produto para a população que vem aí com um poder aquisitivo muito maior. Veja, quem está crescendo no mundo? China, Índia, Indonésia, a África. Eu tenho trabalhado na África. A África é espantoso. Você chega naqueles países populosos, estão crescendo 8% ao ano. 3 vezes o que cresce um país desenvolvido. E estão ali querendo alimentar. Estão nos pedindo agora, pedindo ao Brasil, pedindo ao governo brasileiro. Eu tenho conversado muito com o ministro das Relações Exteriores e eu tenho dado assistência lá para eles. É fabulosa a ânsia deles em saber que a solução deles está na mão do Brasil. Agora para importar e amanhã para produzir. Agora, eu fico muito feliz com isso, porque o Brasil criou uma agricultura nova. Ela é completamente diferente daquela que nasceu por 4.000 anos lá nas áreas temperadas. Nós criamos aqui uma agricultura tropical que é altamente competitiva, ela tem as características de ser uma agricultura que é saudável, ela não prejudica os recursos ambientais e produzimos o melhor alimento que o mundo tem hoje, alimentos que são produzidos. Aí vem dentro da observação que você fez, eu quero fazer uma observação sim. À medida que o mundo precisa de mais alimentos e que a família aumenta a renda, como vai acontecer, se o mundo vai ter 10 bilhões de pessoas daqui a 30 anos, é o outro mundo, não é o de hoje. Como não era o de 30 anos atrás, onde a China passava fome. Não é isso? Você vai ter outra demanda. E aí está exatamente o potencial do Brasil. Porque essa agricultura nossa, ela é capaz de produzir e caminhar na direção daquilo que o homem mais quer. É ter um alimento que seja mais natural, saudável, nutritivo e que não dê a ele riscos de intoxicação no seu sistema de vida. Mas como é que você vai fazer isso com as tecnologias de hoje em dia?
Temos que evoluir isso. Levantei a bola, hein? Agora chegou. É a nova agricultura que eu espero que o Brasil faça. Os recursos naturais nossos são os maiores e melhores do mundo. Essa Amazônia que fica sendo pichada lá fora, ela é o maior repositório biológico que o mundo tem. Ela tem condições de oferecer soluções para muitos dos problemas alimentares que nós temos hoje, para você produzir um alimento cada dia mais natural. A FAO andou fazendo estudos sobre isso há 3 anos atrás. A FAO é o organismo da ONU para a agricultura. Né? Exatamente. Ela mediu as possibilidades. Primeiro, identificou que a agricultura tropical vai ser a grande solução. Segundo, que essa agricultura que nós chamamos de agricultura orgânica é ótima, também. Mas houve um erro. Ela se limitou para dizer que é orgânica, que você não tem possibilidade de aumentar a produtividade muito rápida, você tem dificuldades e a estatística é terrível. Toda a agricultura orgânica produzida no mundo abastece hoje 0,6% da população. Então não é por aí. O homem, quando ganha mais e pode pagar mais, ele quer alimentos mais naturais. E isso o Brasil vai fazer. Ele não precisa fazer o orgânico. Eu quero que faça o orgânico também, porque eles pagam. Quem paga, vamos ganhar o dinheiro deles. Uhum. Agora, o que é melhor é a possibilidade de você produzir cada dia produtos mais naturais. Mas eles são muito melhores e especialmente essa população jovem que está tendo dinheiro para comprar, eles querem isso. Mas como é que é isso, ministro? Porque assim, o orgânico, explica para o pessoal em casa que é o seguinte, o orgânico hoje em dia significa sem defensivos agrícolas. Então, naquele mesmo pedacinho de terra, ele vai acabar produzindo menos alimento, porque vai vir uma praga, vai consumir. Não é só o defensivo, né? Como é que é esse natural? Os adubos químicos, os compostos orgânicos, tudo isso, eles não admitem. Eu acho que alguns estão certos. E o que vai acontecer aqui no Brasil, com o crescimento do aproveitamento desses recursos naturais, especialmente da bioeconomia, tirado da Amazônia, tirado do Cerrado, tirado de todos os nossos 6 biomas, nós vamos ter condição de cada dia reduzir muito a dependência da nossa agricultura desses químicos. Nós vamos fazer uma agricultura muito mais natural. Eu, para poder contradizer a esses que ficam pichando o Brasil, eu falei, olha, vocês tomem cuidado, porque essa agricultura biológica no Brasil vai fazer exatamente o que vocês não previam. É que o futuro consumidor possa consumir o mesmo alimento que Adão e Eva consumiu no paraíso. Aí eles ficam bravos. Mas como? Vamos chegar. Essa que é a grande pergunta. Insistindo um pouquinho ainda, ministro, porque eu sei que eu sou leigo e as pessoas que nos assistem aqui é uma variada gama de pessoas. A proposta do senhor, então, quando está falando nessa questão biológica, vai se substituir a química do defensivo por um produto natural que vai dar o mesmo resultado, é isso? Biologicamente? Vamos caminhar nessa direção. Você não vai cortar o uso definitivo do químico ou de compostos orgânicos, etc. Você ainda vai depender um pouco. Mas à medida que você vai, porque há um fato interessante que você tocou aí. Quando você tem lá a crestação pelo frio, e é a diferença nossa da agricultura deles, quanto mais próximo do Equador, menor a quantidade de frio. Quanto mais alto, maior a quantidade de frio. A neve chega a ser metros de altura. Ali há uma crestação total. Morrem as pragas, as doenças, o solo se retrai, as plantas ficam como mortas, e depois que vem a nova primavera, com o retorno do sol, derrete a água, umedece o solo, aqueles recursos que estão lá, a semente, tem a possibilidade de uma explosão biológica fabulosa. Era a vantagem comparativa que eles tinham. Quando você, no caso nosso, não tem isso, você vai ter as pragas e as doenças mantidas. Mas você está indo do outro lado também, a biologia que combate essa praga e combate essa doença.
Então, se você concentrar a ciência, a tecnologia em cima desses elementos que defendem o produto, você vai conseguir reduzir muito o uso de inseticidas, de químicos e etc. E é isso que a população quer. Então, nós estamos caminhando na direção de recompor ao homem o direito de usar o produto mais natural. Para finalizar, entra nesse, vamos dizer, eco-friendly aí, desses agentes biológicos, a questão dos remineralizadores. O que são os remineralizadores e por que muita gente está enxergando que o futuro do agro brasileiro está aí calcado? O remineralizador, eu vou te dar uma definição que você vai entender logo. As terras brasileiras são muito mais pobres. A origem das nossas terras vem de rochas, são muito mais antigas. E elas já lixiviaram, já perderam suas características de fertilidade, o que não aconteceu lá no hemisfério temperado. Lá não, são rochas muito mais novas, elas são neutras, elas têm uma capacidade de troca muito maior, que é a possibilidade do produto ser absorvido pela planta, e você tem uma condição de concentrar aquilo em 6 meses. Eram as vantagens comparativas dele. Hoje nós estamos chegando à conclusão seguinte: aqui, como nós estamos trabalhando com luz, calor, água, sol, durante todo o ano, 12 meses no ano, você pode manejar esses recursos biológicos que aqui não interrompem, não. Você aqui tem, dentro da natureza, o produto biológico se recompondo e se equilibrando. Daí, a grande esperança que nós temos do Brasil fazer agora uma concentração na área da ciência biológica. Nós temos que sair na frente, e estamos na frente. A iniciativa privada ajudou muito. Se a Embrapa hoje é ainda uma grande empresa, se as nossas universidades são, pode ter certeza que a iniciativa privada está fazendo um trabalho belíssimo nessa área. Eles estão na frente e precisam ter o apoio e o direcionamento de um governo que entenda nisso a forma dele evitar erros e omissões que possam prejudicar na frente. E aí, então, eu explico. Quando você vai fazer a remineralização do solo, você vai pegar rochas que, adredemente analisadas, sabe que você não vai ter ali metal pesado que vai prejudicar a planta, ou o homem, quem quer que seja. Você tem que aproveitar as características daquela rocha para o benefício que você precisa. E há um fato interessante, não só que você encontra ali o potássio, o fósforo, o nitrogênio, mas que haja, e esse é um ponto importante, pela própria biologia do solo, uma condição de mobilizar outros elementos que às vezes estavam presos no solo e que a planta não pegava. Ele solta ali aquele adubo que está adormecido no solo, vamos assim dizer. Exatamente. Então não precisa viabiliza ficar correndo atrás de fertilizantes loucamente. Assim, ainda vai precisar, olha, da base. Eu acho que o Brasil vai tender a reduzir muito o uso do fertilizante químico, aquele que quase tudo é importado, né? Exato. E é importado por quê? Porque lá eles tinham só 6 meses para produzir. Então tinha que botar o fertilizante mais solúvel possível para a planta aproveitar. Aqui não. Eu posso jogar um fósforo para que a planta daqui a 3 anos use esse fósforo e a planta usa. Tá certo? Agora, ainda tem essa outra vantagem. É que essa mobilização feita pela remineralização, ela modifica biologicamente o solo numa velocidade muito maior. E aí é que está a grande surpresa que nós vamos ter. São as vantagens comparativas que eu espero que o Brasil vai manter. Essa é fundamental. Se o Brasil hoje tem indiscutivelmente as condições de produzir produtos de melhor qualidade, a preço menor e de oferta constante, isso é que segura o mercado. E ainda sustentavelmente, né, mais, vamos dizer assim, ecologicamente mais correto, né, para acabar com o discurso de quem quer que esteja criticando aqui o produtor brasileiro. Então fica a dica aí, né, esses remineralizadores, é o chamado pó de rocha ou pó de pedra,
eles são facilmente encontrados, porque como o ministro Paulinelli falou aqui, são pedras muito antigas, etc. e tal, livre dos metais pesados. Se você conseguir colocar no solo, ele vai ativar, né, para você que está acostumado com fertilizante, aquela fórmula do NPK, né, o nitrogênio, fósforo e potássio. Não precisa toda a safra você colocar. A cada 2, 3 anos você coloca uma pitadinha ali no seu terreno. Repõe o que saiu. Exato. E aí o Brasil, o que acontece? Não tem mais essa correria atrás de fertilizante. Vai continuar precisando? Vai, mas um pouquinho mais tranquilo. É mais barato, ecologicamente correto. Você vai ter um produto orgânico, se é que pode se dizer, né? Porque às vezes você não vai nem precisar utilizar, né, determinados herbicidas. Mais natural. Mais natural. Você vê, defensivos agrícolas, mais do que triplicaram, assim como os fertilizantes, o preço durante a pandemia. Inclusive é muito comum até o roubo de defensivos, né? Tem quadrilhas que se especializam em roubos de defensivos. É um valor muito alto realmente. Então é só vantagem. O governo, então, o senhor apoiaria a entrada, para finalizar, a entrada desses remineralizadores num plano safra? O senhor seria favorável se fosse ministro? Não tenho dúvida. Nós temos que estimular isso. Olha, o calcário, por exemplo, há 40 anos atrás, você não achava calcário, não? Para que calcário? Você começou a usar calcário, depois descobriu, não, mas tem um calcário dolomítico, ele tem magnésio também. Então vamos fazer. Depois descobriu que tinha um calcário também com um pouco de fósforo, então vamos botar esse. Ou nós vamos fazer exatamente o caminho que já fizemos com o calcário, com as rochas nossas. Dá para dizer que seria uma segunda revolução do agro? Não tenho dúvida, a segunda revolução. E nós temos que agora dedicar isso com prioridade. É uma das prioridades que o governo precisa definir. É a chamada agricultura biológica. Nós vamos caminhar na direção de oferecer ao mundo o alimento mais saudável que ele quer. Uhum. E aí me lembra uma frase do saudoso Roberto Campos, né? Que o Brasil não perde a oportunidade de perder uma oportunidade. Mas se Deus quiser, essa aí a gente não vai perder, não. Pessoal, bate-papo com o ministro está excelente. Eu estou aqui cheio de perguntas para fazer para ele ainda, mas a gente está na hora do livro para dar um descanso aqui também, porque está quase chegando a hora do almoço e eu estou com vontade de almoçar também. E o livro que a gente está presenteando o nosso querido ministro é 1964, O Elo Perdido. A gente sabe que o ministro viveu essa época, sabe com propriedade o que é que foi o regime militar, mas sempre tem contribuições a serem feitas. Assim como o ministro já teve a coragem de tocar em assuntos sensíveis para o documentário do Brasil Paralelo Cortina de Fumaça, que eu aconselho vocês a assistirem também. O Brasil Paralelo também fez um documentário sobre, né, os anos 60 aqui no Brasil. E tinha muito interesse internacional aqui, né, de lado a lado, obviamente. Mas fica aqui, ministro, um presente para o senhor. Né? Muito obrigado, Eduardo. Com a década aí que o senhor foi forjado. E para finalizar, ministro, a gente pede só para que deixe uma mensagem aqui aos brasileiros nesse momento de pós-pandemia, aos produtores rurais brasileiros que, graças a Deus, têm uma média de idade mais jovem do que os produtores rurais dos países de primeiro mundo. Então, se possível, falar um pouquinho. É com o senhor. Eduardo, eu tenho muita honra de fazer isso. Eu já estou com uma idade que é avançada, mas não parei de trabalhar e nem vou parar. O que me alimenta é poder participar. Mas quero deixar uma mensagem, especialmente a esses jovens brasileiros. Vocês foram muito mais bem preparados do que nós. Vocês aproveitaram o grande lance da TI, da tecnologia da informação. Vocês absorveram isso muito mais rápido do que nós. Vocês hoje são os donos dessa tecnologia. Aliás, eu vou contar o que acontece aqui em casa. Eu vivo no meu computador e no meu smartphone, dependente dessa tecnologia, e às vezes embaralho tudo. Sabe quem eu chamo? A minha neta de 11 anos, que vai lá com 2 ou 3 toques, resolve o problema e vira para mim. Ô vovô, mas você não aprende, hein? É a verdade. Vocês estão muito mais avançados, vocês têm a informação online, vocês são capazes de absorver todas as informações de tudo que está acontecendo no mundo naquele determinado momento. Vocês têm capacidade de fazer melhores projetos, de fazer melhores execuções, de corrigir mais rápido as deformações que surjam, de avaliar esse projeto e de ter certeza que estão acertando. Por isso é que eu digo,
Essa mocidade precisa participar. Não existe super-homem. Às vezes vem dizer, você que criou isso, criou. Eu não criei nada. Eu tive amigos, companheiros que, como eu, acreditavam no futuro desse país. Fizemos um pacto que nós daríamos tudo de nós para que o Brasil respondesse ao chamamento que fizemos. Fomos atendidos. Estamos orgulhosos por isso? Estamos. Mas eu estou mais orgulhoso por essa juventude que está vindo aí. Essa sim, eu acredito nela. E sabe qual é o maior desejo que eu tenho na minha vida? E peço toda noite a Deus, quando eu vou rezar, que me dê um pouco mais de vida, para que eu possa caminhar ao lado de vocês, ouvindo vocês, procurando dialogar com vocês, porque me dá um conforto, me dá uma alegria. E sabe qual é a maior alegria que eu vou ter em toda a minha vida? É que aquele bastão que eu estou carregando há 63 anos como engenheiro agrônomo vai estar mais gasto, não sujo, mais gasto, mais trabalhado. E eu vou poder integrar esse bastão a um jovem muito mais competente do que eu. Essa é a felicidade que eu tenho. Obrigado, ministro. Falou aí uma pessoa que já foi até indicada para o Nobel da Paz. Pessoal, a gente agradece a audiência de vocês e a gente sempre faz aquele pedido, que é praxe, mas que para o pessoal do mundo de hoje em dia das redes sociais é muito importante, que é a de você dar aquele joinha lá no vídeo e também se inscrever no canal. Que isso daí parece pouca coisa para você, mas vai fazer chegar essa mensagem aqui do ministro Alisson Paulinelli a mais e mais brasileiros, quem sabe aí despertar, né, para um próximo Alisson Paulinelli aqui no Brasil. Então, muito obrigado a todos vocês, fiquem com Deus.